Boa noite, que bom estarmos aqui na casa do Senhor para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus. Que bom que você está aí na sua casa, está aqui assistindo o culto conosco, né? Eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem abençoado a sua casa, abençoado o seu lar. Nessa última terça-feira do mês de junho, né? O mês já está acabando, já acabou, na verdade, está iniciando agora o mês de julho. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, abençoando o seu lar a cada dia mais. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 34, e nós vamos ler o versículo de 1 até ao 3. Eu sei que você aí já está com saudade, né? De reunir, estarmos todos juntos aqui na casa do Senhor. Nós cremos que isso tudo vai acabar o mais rápido possível e nós estamos orando para que o Senhor Jesus venha aí intervir e venha aí que tudo volte ao normal, né? Essa é a nossa oração. E nós queremos estar com a igreja louvando e adorando o Senhor junto com os nossos irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Eu te convido nesta noite a exaltar e engrandecer o nome do Senhor aí aonde você está. Que você possa levantar um clamor, louvar ao Senhor de todo o seu coração. Né? Aquilo que passa na sua mente, no seu coração, só o Senhor Jesus sabe. Mas neste momento, eu quero te convidar a engrandecer com alegria, com júbilo a esse Deus maravilhoso que tem nos dado vida, saúde, tem preservado a nossa família, tem nos dado mantimento no nosso lar, tem nos sustentado a cada dia mais. Então, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse dia que Ele nos deu também nessa terça-feira tão linda, que Ele nos guardou e nos protegeu. E nós vamos orar também para que o mês de julho, seja um mês maravilhoso. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor e nós queremos te louvar de todo o nosso coração. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, Deus. Obrigada, Deus, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E o Senhor Jesus tem nos dado tudo o que nós precisamos e muito mais, ó Deus. E nós te pedimos nesta noite que o Senhor venha de forma maravilhosa. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoar as nossas vidas e acalmar o nosso coração, trazendo paz, renovo, restauração. Acalma, Deus, tudo aquilo que possa estar nos impedindo de ter uma comunhão contigo. Tira de nós tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor. Ó Deus, traga paz ao nosso lar. Traga paz, ó Deus, à nossa casa, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Abençoando a nossa igreja, os líderes da nossa igreja. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos familiares, os de longe e os de perto, os nossos amigos, ó Pai. As pessoas que nós tanto amamos, que o Senhor possa livrar a cada um deles, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por nossa família. Muito obrigada, Deus, por tudo que está acontecendo. Nós queremos te louvar e agradecer ao Senhor. Que possamos ver, ó Deus, no meio de tantas coisas ruins, que nós possamos ver o agir do Senhor. Que nós possamos ver, ó Deus, que o Senhor está fazendo tantas coisas boas para as nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos declarar que doce é estar em sua presença. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Que
doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, meu coração se une nesta melodia angelical. Santo, Santo, meu coração se une nessa melodia angelical. Que bom estar na tua presença, que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, Santo, meu coração se une nessa melodia angelical. Ele é santo, ele é santo, santo. Meu coração se une nessa melodia angelical, angelical, angelical. Há um doce Espírito aqui e aí na sua casa, e esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Um doce, doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-os com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achar, salve-o ao invés. Se está débil, oprimido e sem vigor, sente a presença do Senhor, que o Espírito te enche
cheiras de amor. Vou cantar alto com a gente, vai lá. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo com do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Esse é o momento de intercessão, de clamarmos o Senhor, de buscarmos o Senhor. No mesmo salmo que nós lemos no início do culto, Salmo 34, Salmo de Davi, lemos até o versículo 3, mas o versículo 4 diz assim em diante: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor sempre é bom. E nós vamos orar nesse momento, como o salmista Davi fez no dia da angústia, da tribulação. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. No dia da angústia, o Senhor tira de nós todos os nossos medos, os nossos temores. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você a orar comigo. Você tem algum motivo de oração? Você tem aí algo para colocar diante de Deus? Nós vamos clamar nesse momento. Feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor agora em oração e vamos clamar. Deus querido, Pai amado, estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores e confessamos, ó Deus, diante do Senhor o nosso pecado. E, ó Deus, sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel e justo, ó Deus, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor venha renovar o nosso coração nessa noite, venha fortalecer a fé do teu povo. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida daqueles que precisam, ó Deus, de uma intervenção divina na área da saúde. Ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Deus, do sofrimento do teu povo. E eu peço a Deus que o Senhor venha liberar uma palavra de cura, uma ordem de cura, que essa pessoa venha se ver livre, ó Deus, desse sofrimento, que o Senhor venha trazer cura, libertação. Pedimos por aqueles que estão fazendo tratamento, aqueles que estão hospitalizados. Pedimos, ó Deus, por aqueles profissionais, ó Deus, da saúde, que estão ali intensamente, ó Deus, trabalhando, ó Deus, contra esse vírus terrível que se espalhou pelo mundo. Que o Senhor proteja a todos, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida, a casa do teu servo, da tua serva. Que o Senhor, nessa noite, venha, ó Deus, restaurar, ó Deus, a paz dentro do lar. Venha restaurar a comunhão, ó Deus, dentro do seio familiar. Que o Senhor venha trazer alegria, paz, contentamento. Que o teu povo, ó Deus, possa fazer como Davi disse aqui no Salmo 34. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, que possamos provar da bondade do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue com a tua mão estendida sobre o teu povo. Que o Senhor alegre o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. 1, 2, 3, 4.
Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e aprender que Deus tem o seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus pelo seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus. Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e aprender que Deus tem o seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus pelo seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus. Canta com a gente, vai lá. Seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, é o tempo de Deus. Seu tempo, seu reino, seu jeito, eu agradeço a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com você a palavra de Deus que está lá em Salmo 13. Abra sua Bíblia, Salmo 13, e nós vamos ler a palavra de Deus e vamos meditar um pouco nessa noite. Diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia, amém. Quem sabe você já teve o sentimento de estar abandonado. Quem sabe você tem passado dias como Davi, se sentindo abandonado por Deus. As lutas são tantas e as lutas são tão intensas e por um longo tempo que nós podemos achar como Davi que Deus se esqueceu de nós. Esse era exatamente o conflito no coração de Davi. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem de fé. Mas Davi estava passando um tempo tão angustioso na sua história. As suas lutas, as suas tribulações já tinham esticado tanto, por tanto tempo, que ele teve que lutar com esse sentimento contraditório. Por um lado, ele sabe que existe Deus. Por um lado, ele sabe que Deus é soberano.
Por um lado, ele sabe que Deus tinha lhe feito promessas, mas por outro lado, ele está diante de lutas terríveis, provações terríveis, conflitos complicadíssimos. E aí ele é assaltado por esses sentimentos contraditórios. Por um lado, eu sei que existe um Deus poderoso, que tudo pode, um Deus que está comigo, mas por outro lado, vem à tona todo um sentimento daquele que luta e parece que as próprias provações nunca terminam. Essa fase da vida não acaba. Parece que esse momento de sofrimento nunca vai acabar. É assim que acontece com todos nós. E Davi, nesse salmo, ele se revela o humano, que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que realmente confia no Deus Todo-Poderoso, mas ele é humano. E ser humano é assim mesmo. O ser humano, quando ele é atacado por um longo tempo, quando as lutas são longas demais, a sua própria espiritualidade começa a ser enfraquecida. Os seus sentimentos são invadidos por pensamentos ruins, a sua mente começa a fraquejar. E Davi escreve esse salmo que é dividido em dois momentos. No primeiro momento, Davi ele vem colocando diante de Deus realmente esse sentimento de abandono. Ele vem colocando diante de Deus e trazendo à tona, tirando de dentro para fora tudo o que realmente ele estava sentindo. E o que ele coloca diante de Deus é o seguinte, e ele faz isso em forma de perguntas, de questionamento. Ele questiona a Deus. E isso é uma coisa interessante, porque se nós temos que colocar algo para alguém, colocar as nossas dúvidas, os nossos sofrimentos, os nossos questionamentos, é diante de Deus. Porque às vezes nós fazemos o contrário, nós colocamos os nossos questionamentos, nós expomos os nossos sofrimentos para pessoas que não podem fazer nada ou quase nada para nos ajudar. E nós nos esquecemos de ser o que somos e colocarmos diante de Deus tudo aquilo que realmente estamos sentindo. E Davi, ele se aproxima de Deus, colocando diante de Deus, expondo diante de Deus, aquilo que realmente ele estava sentindo, e ele questiona, e ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Até quando? Será para sempre isso? Será até quando eu vou viver dessa forma? Porque parece que eu estou abandonado pelo Senhor, parece que o Senhor não está olhando para mim. E ele pergunta: até quando ocultarás de mim o teu rosto? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Davi, ele coloca diante de Deus esse sentimento. Ele tinha sido assaltado por esse conflito interior. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não está olhando para mim mais. Parece que Deus esqueceu-se de mim. Não é assim que às vezes eu e você nos sentimos? A diferença, às vezes, é que Davi teve coragem de colocar diante de Deus esse sentimento. Porque Davi estava sofrendo demais. Davi escreve esse salmo num momento terrível da sua história, que ele estava fugindo do seu filho Absalão. O seu reino tinha sido usurpado por Absalão. A maioria do povo de Jerusalém estava desconfiado de Davi, achando que realmente Davi não seria mais líder sobre Israel. Estava colocando em xeque a autenticidade do reinado de Davi. As pessoas não estavam confiando mais em Davi, inclusive eles estavam comparando o reinado de Davi com o reinado de Saul, que terminou tragicamente. Davi, nesse momento em que escreve esse salmo, ele não só está sofrendo isso que eu acabei de dizer, mas a sua história está inundada de sofrimento e de lutas, porque tempo anterior a esse, Davi tinha perdido um filho por causa da sua relação ou do seu relacionamento extraconjugal.
com Batseba e nasce um menino, e aquele menino morre. Davi sofre muito, Davi chora, Davi jejua diante de Deus, pedindo para que Deus poupasse a vida do menino, mas a vida do menino é ceifada. Um tempo depois, Davi também sofre outro golpe dentro da sua família, porque Tamar, sua filha, ela é estuprada por um outro filho de Davi, Aminon. E Davi sofre esse choque, tem um incesto na sua família. E aí, para piorar a situação, Absalão é filho de Davi, esse mesmo que usurpa o reino. Ele toma as dores de Tamar e ele elabora um plano para matar Aminon, e ele mata realmente. E Davi, ele está em sofrimento, parece que a luta não termina, aparentemente parece que o inferno tomou conta do seu lar. E aí, nesse tempo em que Davi está assim, com o seu coração quebrado, porque ele fala assim: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Davi está tremendamente angustiado. Ele olha para todas essas situações, e por um instante, essa situação conflitosa, vem diante de também sentimentos contraditórios, e ele começa a achar que isso nunca vai acabar. Ele começa a achar que essa angústia nunca terá fim. E ele coloca isso tudo diante de Deus: até quando estarei eu relutando dentro de mim, me questionando, lutando com esses sentimentos controversos, que assaltaram a minha alma, que não me abandonam. Davi, ele possivelmente deitava e não conseguia agora dormir em paz, porque esse sentimento, como ele mesmo diz aqui, está relutando insistentemente dentro dele. Esses sentimentos de abandono, esse sentimento de estar sozinho, esse sentimento de que Deus o esqueceu, o sentimento de que a luta nunca vai terminar, está relutando dentro dele. Mas o que Davi faz? Davi coloca tudo diante do Senhor. Davi, ele está completamente nu diante de Deus, diante dos olhos de Deus. E quando eu digo que ele está nu, é que diante de Deus não tem nada entre ele e Deus. Não existe nada agora diante de Davi e Deus que possa camuflar algum sentimento. Davi, ele expõe para Deus tudo aquilo que ele está sentindo e tudo aquilo que ele está pensando. O mais interessante é que Deus nunca recriminou ninguém por ser autêntico diante dele. Ao contrário, o que Deus exige de nós é a autenticidade, a nossa cura, a nossa restauração, a mudança interior do nosso ser começa quando nós somos realmente o que somos diante de Deus. Quando nós diante de Deus colocamos realmente o que está acontecendo dentro de nós, o que estamos sentindo, o que estamos pensando. Quando nós nos colocamos diante de Deus com autenticidade, somos o que somos diante de Deus e sabemos que diante de Deus não temos como esconder nada. E Davi, ele não esconde nada, nenhum sentimento, ele não tem medo de questionar algumas coisas que ele não entende. Davi é como Jó, ele pergunta mesmo, ele faz questionamentos a Deus, ainda que Deus venha corrigi-lo, ainda que Deus venha de uma forma poderosa abrir os olhos para que Jó entenda realmente o que está acontecendo. Davi, da mesma forma, ele pergunta a Deus: até quando Senhor, essa situação vai permanecer? Até quando o Senhor vai deixar de olhar para mim? Até quando os seus ouvidos estarão fechados? Até quando o Senhor estará olhando para outro lado? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Senhor, até quando eu vou ter que lutar com esses sentimentos que estão assaltando a minha alma, tirando a minha paz? E ele questiona: até quando se erguerá o inimigo? Até quando o meu inimigo estará diante de mim? A minha luta não vai acabar?
Esse é o sentimento de Davi. Isso é o que está dentro do coração de Davi. E isso é o que está, às vezes, dentro do meu coração e do seu coração, porque nós, também como Davi, passamos por tempos difíceis. Quem sabe nessa noite você está enfrentando uma luta insuportável. Quem sabe a sua luta está extensa demais, pelo menos no que você acha que deveria ser. Quem sabe você hoje está exatamente como Davi, e os seus sentimentos são os mesmos, os seus pensamentos são parecidos com os pensamentos de Davi. O seu desejo é olhar para Deus e falar: até quando, Senhor? Até quando isso vai continuar? Até quando essa situação permanecerá dessa forma? Até quando, Senhor, eu vou me sentir abandonada pelo Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Porque a impressão que eu tenho é que o Senhor tem se lembrado de todo mundo, menos de mim. Quem sabe seja esse o seu sentimento diante do Senhor, e se for, você deveria ser como Davi, colocar diante de Deus aquilo que você está sentindo. Porque olha só como se desenvolve a vida, o sentimento, o pensamento de Davi quando ele está na presença de Deus. Ele coloca essa situação, a sua situação, coloca diante de Deus os seus sentimentos. Mas agora, Davi, ele começa a reagir. E nós percebemos uma reação extraordinária no versículo 3. E nós percebemos que essa reação de Davi não é porque ele, Davi, é um homem forte demais. É um homem que tem capacidades supra-humanas. Não. Nós começamos a perceber que Davi, apesar de estar enfraquecido, da luta e tribulação estar diante dele, sugando as suas energias, e agora ele coloca diante de Deus todo esse sofrimento. Davi, ele dá lugar a algo que é poderoso para mudar a situação. E Davi começa agora a dar lugar à sua fé. E é o que eu chamo da reação pela fé. Davi começa a ter uma reação extraordinária diante das lutas, das tribulações, dos seus sentimentos complicados, dos seus pensamentos contraditórios, quando ele começa a dar vazão à sua fé. E a sua fé agora começa a dar a ele a possibilidade de uma grande reação. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar agora, em diante, sobre essa grande reação da vida de Davi, proporcionada pela fé. Porque até aqui onde nós lemos, até aqui onde nós conversamos, qualquer uma pessoa pode passar por isso. Qualquer uma pessoa, sendo crente ou não, passará por sentimentos parecidos. A diferença daquele que tem fé é que, apesar de tudo isso, a fé vai fazer com que ele tenha uma grande reação às adversidades, aos sofrimentos. Aquele que não tem fé, ele submerge em meio a tanta luta e tribulação. Aquele que não tem fé no Deus Todo-Poderoso, ele sofre a derrota permanente da sua existência, é o fim. Mas para aquele que tem fé, ele agora é tomado de certezas, e é por isso que Davi, no versículo 3, ele fala assim: atenta-te para mim e responde-me, Senhor Deus meu. Olha que interessante, até esse momento, Davi tem a impressão, e ele coloca isso em questionamento, que a impressão que ele tem é que Deus o abandonou, que Deus nem está olhando para ele. Mas mesmo assim, ele não coloca diante de Deus, como reação por fé, as suas incertezas. Ele coloca diante de Deus agora a sua certeza de fé, e a sua certeza de fé, e pela fé, ele sabe que Deus o ouve. Ele sabe, ele tem essa certeza, que apesar de tudo na sua vida, levá-lo a entender
que Deus não está diante dele, Deus não está lutando por ele, Deus o havia abandonado. Não, agora pela fé, ele sabe que Deus está atento, olhando para ele. E Davi fala assim, pela fé, atenta para mim e responde. Ele sabe que Deus é o Deus que olha para o seu povo, é o Deus que responde àquele que clama. É como nós lemos no começo do culto, o Salmo 34, que diz que o Senhor responde ao clamor do seu povo. Davi, ele olha para Deus e fala assim, responde-me, ó Deus, Senhor da minha vida. E ele diz assim, ilumina-me os olhos. Essa palavra aqui é extraordinária. No hebraico, o salmista Davi está falando assim, sopra sobre mim a vida. Davi está falando assim, Senhor, pela fé, eu recebo o sopro de vida, porque a minha alma está angustiada, o meu corpo sofre com toda essa luta, todo esse sofrimento que foi imposto sobre mim, mas agora eu creio pela fé que o Senhor irá soprar um fôlego de vida sobre mim, vai soprar um sopro de vida sobre a minha existência. Olha que coisa maravilhosa. Quem sabe nessa noite, pela fé, você deveria fazer como Davi, clamar para que Deus sopre agora sobre sua vida um sopro de vida, um sopro que trará vida à sua existência, ao seu coração. E ele fala assim, olha, sopra sobre a minha vida, para que eu não venha ver a morte. O que Davi está falando é o seguinte, se o Senhor soprar sobre mim um fôlego de vida, um ânimo novo, eu não verei a minha destruição, eu serei restaurado, eu serei colocado de pé, eu terei restaurado as minhas forças. Aí Davi agora, tomado pela fé, ele fala assim, olha, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Davi está falando assim, olha, eu fui assaltado por todas essas adversidades, eu fui assaltado por todas essas lutas, a minha vida foi inundada por sofrimentos terríveis, mas no tocante a mim, no tocante do que depende de mim, confio na graça do Senhor. Pela fé eu confio na graça. Esse é o poder da fé. O poder da fé nos faz confiar na graça do Senhor, mesmo quando nós não enxergamos nada de diferente acontecendo. E Davi está falando assim, pela fé eu confio na graça. Pela fé também o meu coração se regozija no Senhor, no Deus da minha salvação. Olha que interessante, no começo ele fala assim, até quando eu vou relutar com sentimentos terríveis de tristeza no meu coração, mas agora, quando ele dá vazão à fé, o poder da fé agindo na sua vida, ele fala, olha, eu me regozijo no meu coração na salvação do Senhor. Davi ainda não vê a situação sendo mudada, mas ele tem certeza que a salvação do Senhor é certa. E como aconteceu? Nós que conhecemos a história de Davi, você sabe que agora ele está fugindo de Absalão, mas daqui a pouco o seu reino é restaurado. O sofrimento de Davi, as suas lutas e tribulações são cessadas. Mas Davi, antes mesmo disso tudo acontecer, ele fala, eu já me regozijo, há uma explosão de alegria dentro do meu coração por tua salvação. Isso só é possível pela fé, meu amado irmão. E ele termina dizendo, cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor, cantarei mesmo no meio da luta, da tribulação. Eu cantarei ao Senhor, mesmo sofrendo com a perseguição, mesmo estando longe da minha casa, mesmo sendo perseguido pelo meu filho, mesmo olhando para o povo de Jerusalém e eu vejo olhares de desconfiança.
As pessoas já acham que Deus nem está comigo mais, mas pela fé eu cantarei ao Senhor. Eu não canto porque há um desejo simplesmente de cantar, mas eu canto por fé. Eu canto porque quando eu dou lugar à fé na minha vida e vivo por fé, eu tenho razões para cantar, para jubilar-me com o Senhor, com o Deus da minha salvação. E ele fala: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele começa o salmo reclamando, questionando a Deus. O começo do salmo dá a entender de um homem sem fé, um homem angustiado. Mas quando esse mesmo homem, que aparentemente está sem fé, que realmente está angustiado, realmente está aflito, ele dá lugar à sua fé. Ele agora tem uma grande reação. Ele tem certeza de que Deus está olhando para ele, de que Deus soprará sobre ele um sopro de vida, e que agora, pela fé, ele pode confiar na graça do Senhor. Ele pode regozijar-se na salvação que viria. Essa salvação não veio ainda, mas ela virá, porque Davi, como nós, devemos andar por fé, e fé é certeza. Certeza daquilo que não vemos, mas nós sabemos, nós temos a confiança que já está lá. E ele canta ao Senhor, porque apesar de todas as lutas, o Senhor tem feito a Davi muito bem. Pela fé, nós conseguimos entender, ver e perceber o quanto o Senhor tem sido bom para nós, no meio da luta e tribulação. Em outra tradução, esse finalzinho diz assim: cantarei ao Senhor, porque Deus tem me tratado generosamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a reação da fé. Quem sabe você, hoje, precisa dessa reação. O justo viverá por fé. Nós vivemos por fé. Nós passamos por lutas e tribulações como Davi. Ficamos angustiados como Davi. Ficamos aflitos como Davi. Mas dentro de nós tem um poder muito grande, que é o poder da fé. A fé é o dom de Deus. A fé é para ser usada. A fé é para ser colocada em ação exatamente no dia da adversidade. E Davi fez isso. Colocou a sua fé em ação. Creu e começou a perceber a mudança na sua vida. E no final do salmo, ainda nada tinha mudado. Ainda ele estava fugitivo. Ainda o sofrimento estava na vida dele. Mas ele pôde agora, dentro de si, ver que esses sentimentos, esses pensamentos conflitantes, agora esses pensamentos, esses sentimentos tinham sido substituídos por certezas. Quando nós olhamos para Deus e ele canta ao Senhor, e ele olha para Deus e diz: o Senhor tem sido generoso para com a minha vida. A minha oração é para que você nessa noite possa ter uma reação de fé, para que todos nós possamos ter o mesmo sentimento final de Davi. Que Deus fale poderosamente no seu coração, que haja mudança, que haja vida, que Deus nessa noite sopre um sopro de vida sobre sua vida, em nome de Jesus. Deus querido, eu oro por esse meu amado irmão, por essa minha amada irmã, que precisa nesta hora ter a mesma reação que Davi teve. Essa reação que só é possível quando nós colocamos a nossa fé em ação. Ó Deus, esse dom de Deus, esse presente do Senhor para nós, a fé, precisa agora ser colocada em ação. E pelo poder do Teu Espírito, queremos colocar essa fé em ação, como Davi colocou. E por fé agora, podemos contemplar,
podemos ver, podemos perceber o agir de Deus a nosso favor. Faça isso em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana maravilhosa. Que você fortaleça a sua vida no Senhor e olhe sempre para Cristo. Que Deus te dê uma noite tranquila. Que a mão do poderoso Deus continue estendida sobre sua casa, sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Seu tempo, seu jeito.